Fala pessoal, seja bem-vindo aí à aula da parte prática aqui do curso de rotinas administrativas. E nós vamos separar as aulas a partir de agora, de acordo com os dias da semana, lá daquele cronograma que você fez junto comigo, para que a gente consiga aí entender melhor como que funciona e como que o Inova Pharma pode te ajudar a resolver essa situação de uma maneira mais prática e mais rápida, ok? Então vamos começar pela segunda-feira, né? Nós colocamos no nosso cronograma para falarmos sobre vendas. Aí vai depender de como você colocou aí no seu cronograma, mas vamos começar por vendas aqui, que é o que nós já criamos aqui neste curso, beleza? Vamos acessar o Inova Pharma aqui para a gente verificar quais são as ferramentas que nós podemos utilizar. Dentro aqui do Inova Pharma, nós já tínhamos verificado que nós íamos utilizar algumas ações para poder utilizar nessa rotina de vendas na segunda-feira. Então, quais são as informações que nós vamos visualizar? Vendas realizadas, vendas por grupo de produto, desconto concedido na venda, ticket médio e também aí vendas por forma de pagamento, tá? É claro, estamos iniciando com essas informações, mas caso você tenha aí outras opções que você queira analisar na segunda-feira na questão de vendas, basta você colocar aí na sua rotina que você busque isso dentro do sistema e consiga fazer a sua análise, fechado? Então aqui no Inova Pharma, nós vamos acessar no módulo relatórios a função análise de vendas, tá? Ao acessar a análise de vendas, você já vai conseguir pegar um pouco mastigado diversas informações que o sistema já apresenta para você. O que é importante aqui você aprender e colocar em prática? Lembra que nós falamos que você tem 3 perguntas para fazer sempre que for analisar alguma coisa? O que eu vou analisar, de quando eu vou analisar e eu vou comparar isso com qual outro período? Então no Inova Pharma, aqui na parte de cima, você já consegue visualizar aqui uma informação referente à data inicial e à data final desse período. Então basta que você selecione e clique em atualizar, que ele vai recarregar todos os relatórios que estão disponíveis aqui. Então vamos fazer um teste. Vamos analisar, por exemplo, só para você identificar esse relatório, que ele já tem ali, ó, inclusive aqui neste card, informações do ticket médio, que já é algo que nós gostaríamos de apresentar. Vamos colocar que nós vamos fazer aí uma pesquisa do dia 1/10/2021 até o dia 7/10/2021, ou seja, a primeira semana aí do mês de outubro, ok? Clique em atualizar, ele já faz a atualização de todos os relatórios que estão disponíveis aqui. Neste período dessa primeira semana, nós conseguimos identificar então, por exemplo, que nós tivemos vendas líquidas de R$ 20.772, nós tivemos uma média diária de vendas de 3.462, com 177 clientes que foram identificados nas vendas, o ticket médio que a gente já gostaria e já conseguimos aqui na verdade, de R$ 46,16, né? E uma quantidade total de vendas emitidas de R$ 450. Poxa, Rafael, mas aqui o sistema já está me apresentando informações que talvez eu deveria procurar e levaria um bom tempo para eu conseguir e talvez elas não fossem assim tão assertivas. De fato, o sistema está aqui para te ajudar justamente nisso, apresentar as informações de movimentação para que você consiga tomar uma atitude mais assertiva com relação à sua gestão. Aqui embaixo nós já conseguimos identificar também as vendas neste período que nós colocamos por grupo de produto, que era uma das opções que nós colocamos para analisar toda segunda-feira. Então nós temos lá que 37,4% de todas as vendas que eu realizei nessa semana correspondem a medicamentos de referência, que são os medicamentos éticos. E aí você consegue identificar também qual foi a participação da perfumaria, dos medicamentos similares, dos medicamentos genéricos. E se você clicar aqui embaixo em exibir todos os grupos, o Inova Pharma apresenta para você também todos os outros grupos que você tem, fora esses grupos principais que ele apresenta nesse gráfico, tá? Aí tudo vai depender de como você trabalha a categoria de grupos dentro do seu sistema. Na parte de baixo nós temos aí também o relatório relacionado a vendas por forma de pagamento. Lembra que eu falei no começo que nós gostaríamos de analisar isso também? Então aqui, do valor total de vendas que nós temos nessa semana, nós identificamos aqui que vendas a prazo nós tivemos um total de 13.722
desse valor de 20.772. Perceba que a quantidade de vendas a prazo nessa drogaria, por exemplo, representa aí praticamente de 50% a 60%, tá? Então é uma drogaria que trabalha muito com essa forma de pagamento no crediário. Temos também aí a movimentação no cartão, tanto débito como crédito, e as movimentações em dinheiro, que representam aí as vendas à vista que ocorreram dentro da sua loja, tá? Futuramente, se você estiver trabalhando com outras formas de pagamento, o sistema vai identificar isso para você, por exemplo, utilização de cheque, utilização de alguma carteira digital, né, que isso já está sendo implantado no Inova Farma, ou então até mesmo os PBMs, em especial a farmácia popular, que a gente faz separado para facilitar essa identificação. Não é o caso dessa loja, por exemplo, ela não trabalha com nenhum PBM, então apresentou apenas essas informações aqui. Fechado? Então já é algo que dá para dar um norte sobre as formas de pagamento e o que eu preciso checar. O que seria interessante, por exemplo, analisar aqui. Já que essa drogaria ela trabalha com mais de 50% das vendas dela a prazo, é muito importante que ela fique analisando aí como que tá as contas a receber. E nós vamos ver isso lá no dia do financeiro, tá? Mas a taxa de inadimplência pode se tornar alta devido à grande quantidade de vendas a prazo que gira nessa loja, então aí o proprietário precisa ficar esperto com relação a isso, para não ter uma taxa muito alta e não dar problema no fluxo de caixa da loja. E aí, se você quiser adicionar mais algumas informações, aqui do lado nós temos quantidade de vendas por período, ou seja, todos os dias da semana separado por períodos, de manhã, de tarde e à noite. Olha que gráfico legal. Você consegue identificar aqui quais são os dias de pico na semana com relação às suas vendas e também quais são os horários onde tem uma maior movimentação dentro do sistema. E aí nós conseguimos identificar aqui que na segunda-feira e entre quarta e quinta-feira existe um movimento maior, né, dentro da loja, e você consegue identificar que, por exemplo, na quinta teve 79 vendas na parte da manhã, na parte da tarde, e na segunda-feira nós tivemos 54 vendas. Então a maioria das movimentações dessa loja durante a semana funcionam em um fluxo maior na parte da tarde, ok? É algo aí interessante para você, por exemplo, checar a rotina dos seus colaboradores, quantos colaboradores eu preciso deixar na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, para que você consiga aí ter uma movimentação e um atendimento ao cliente satisfatório e que ninguém fique aí com problemas para realizar atendimento a esse cliente. Fechado? Rafael, consegui identificar aí essas informações, mas agora eu preciso fazer aquela comparação que você falou. E de fato você precisa reanalisar isso aqui, tá? Então se você quiser, você pode neste próprio relatório mesmo, no dashboard, tá? Você pode pesquisar, por exemplo, essa mesma movimentação, só que no ano passado. Por exemplo, nós vamos manter a mesma semana de movimentação por questões de sazonalidade, só que nós gostaríamos de ver isso lá de 2020, não agora de 2021, para a gente comparar se nesse mesmo período houve uma melhoria ou teve algum problema aí e acabou tendo um decréscimo aí dentro da sua loja, ok? Então vou separar aqui, ó, 1 do 10 de 2020 e 7 do 10 de 2020, vou clicar em atualizar. Nós já percebemos aí algumas modificações, tá? Que você já conseguiu checar aqui. Quantidade de vendas emitidas foi maior. O ticket médio tá quase R$10 menor, provavelmente, bateu aí 35,61, né? A quantidade de vendas líquida nessa mesma semana no ano passado foi um pouco maior do que a venda neste ano, né? Então isso pode ser analisado, pode ser checado o que aconteceu. Mas aí nós tivemos aqui o mesmo padrão nas formas de pagamento, como você pode identificar, né? Quase metade ou mais da metade sendo venda a prazo. O nosso gráfico com relação à venda por grupo de produto mantém um mesmo padrão também. Isso quer dizer que essa loja ela possui um perfil de venda bem definido, tá? E isso mostra e, claro, traz uma análise para a gente caso a gente precise melhorar um pouco. Por exemplo, produtos que trazem um pouco mais de lucratividade para sua loja estão relacionados a produtos de perfumaria, produtos de higiene e beleza, maquiagem, dermocosméticos, medicamentos similares, genéricos. São produtos onde a lucratividade é um pouco melhor. Então, dependendo da situação, você pode trabalhar algumas questões, como por exemplo, a meta do mês seguinte seria aumentar aí em 3% o aumento das minhas vendas da perfumaria.
e assim por diante, tá? E você consegue identificar como que ficou seu lucro no outro mês com relação a essa ação que você tomou a partir desse relatório de vendas que você viu na sua rotina administrativa. Legal? Então é isso. Olha só que legal que nós temos aqui também, comparando ao ano passado, por exemplo, a movimentação na minha loja nessa mesma semana, como que ficou. Domingo, segunda e terça teve uma movimentação muito diferente na parte da noite, tá? E aí a parte da tarde ainda é muito boa, né? Mas diminuiu aí um pouco a parte da manhã e nós tivemos uma movimentação bem diferente na parte da noite. Provavelmente aí, às vezes o comércio abriu na parte da noite, ou então a farmácia em si mudou o seu horário de trabalho e estava trabalhando mais à noite, né? Então você tem essa identificação aqui direto nesses relatórios, beleza? Rafael, faltou ainda vendas realizadas. Nós identificamos aqui vendas emitidas, clientes atendidos e vendas líquidas. Eu posso consultar isso em um outro lugar? Pode. E aí eu vou mostrar para você. Do lado esquerdo você tem uma função chamada vendas realizadas. Na hora que você clica aqui, você pode escolher o tipo de relatório, e aí ele vai apresentar tudo para você detalhado. Por exemplo, resumido por dia, quanto que eu vendi todos os dias dentro de um mês, por exemplo. Ou então eu posso ver resumido por grupo, igual nós já vimos naquele relatório anterior. Ou então resumido por colaborador, que nós vamos utilizar isso em outros dias também. Mas caso você queira encaixar, já está disponível essa opção, tá? Só para a gente gerar o relatório aqui, por exemplo, eu vou ver um resumido por dia e aí ele vai me dar o total depois de tudo que foi vendido no mês. Coloco o meu período, 1/10/2021. Vou manter a primeira semana para ficar mais fácil da gente identificar. 07/10/2021, ok? E aí eu vou lá e visualizo meu relatório. Então o sistema vai apresentar para vocês o total bruto separado por dias que nós trabalhamos essa semana, nesse caso, que vai dar este total aqui então de 23.087, já separando aqui as formas de pagamento que foram realizadas essas vendas também, tá? Rafael, já separei o dessa semana, para eu comparar com o da semana passada. Eu preciso fechar, perder essas informações, depois fazer tudo de novo? Não. Você pode clicar aqui neste botão chamado Novo Relatório, ou a tecla de atalho F2, e aí ele guarda o primeiro relatório aqui em cima e abre a possibilidade de você gerar um segundo relatório. E aí nós vamos fazer a mesma coisa, resumido por dia, e vamos colocar o mesmo período, né? Vamos colocar lá 23, vamos colocar da semana passada, com relação àquela semana que nós pesquisamos, até o dia 30/8/2021, ok? Clique em visualizar. E aí o sistema já apresenta essa informação, né? E aí basta que eu navegue aqui em cima, entre os relatórios, para ficar mais fácil essa análise. Então nessa semana passada nós vendemos R$23.000 praticamente, e na semana retrasada, comparando com a semana anterior, teve uma diferença de quase R$5.000. Então na última semana de setembro nós vendemos aí R$28.170. Lembra que nós falamos de desconto? Tá aqui nesse relatório também. Quanto foi fornecido de desconto em porcentagem? 8,46%, com os valores sendo apresentados para você. E na semana passada aumentou um pouco o desconto com relação à última semana de setembro, né? Então nós tivemos uma diminuição no faturamento da semana e um aumento aí com relação ao desconto que foi fornecido, tá? O Inova Farm está aqui para ajudar você, então toda a parte de relatórios está disponível para que você consiga checar, e eu tenho certeza que isso vai facilitar bastante para que essa rotina de vendas na segunda-feira seja algo que você consiga fazer de uma maneira muito tranquila e que ele apresente de forma transparente essas informações para você. Fechado? Na próxima aula nós vamos conversar na terça-feira sobre o assunto compras, ok? Te vejo lá.